Boa tarde, Goiás, Ipameri, Brasil. Boa tarde, senhores senadores. Uma das casas mais respeitáveis que atua realmente a favor do cidadão, a favor da cidadania, da democracia brasileira. Eu quero agradecer este momento, a oportunidade de estar falando com vocês através desse vídeo. Quero também deixar claro que esse vídeo vai ser publicado. Todas as minhas ações, pensamentos, a bem do povo, a bem de Goiás, a bem de Ipameri, a bem do Brasil, a nível estadual, federal, municipal, eu faço questão de publicar. Uma que pode gerar novas ideias em benefício a todos e outra que eu posso compartilhar as minhas ideias, mesmo incorrendo o risco de plágio, né? É uma realidade hoje, direitos autorais e plágio no Brasil. Muito bem, o que eu quero fazer? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a ouvidoria ao senador Flecha Ribeiro, viu? Que ele está de parabéns. Vossa Excelência, aliás, eu fico assim maravilhada, porque pela postura, pela hierarquia, Vossa Excelência realmente me maravilha pela capacidade da prática de cidadania e de democracia que o senhor me permite exercer, né? Então eu tenho aqui, ó, da ouvidoria, as respostas aos meus anteprojetos, as minhas sugestões de mudança de decreto, tudo eu tenho aqui comigo e eu fico grata, porque eu vou falar uma coisa para o senhor, para Vossa Excelência. Vossa Excelência me dá mais respaldo, tem mais respeito do que propriamente o próprio Ministério Público desse município, o próprio juizado desse município, certo? Eu quero agradecer, é um exemplo, fico muito triste com o novo projeto que vai impedir de chegar às mãos do Senado, né? Algumas ações, eu tenho lutado muito em relação ao menoscabo, ao princípio da insignificância em relação a processo, em relação à questão processual, a relação processual, seus trâmites e tudo mais. E hoje eu estou aqui justamente para falar um pouquinho sobre cada projeto e deixar assim explícita a minha intenção. A minha intenção é de melhorar, harmonizar. Não é de denegrir, não é de maldizer ninguém, certo? Respeito os outros projetos, as outras pessoas, os advogados, os juristas, os legisladores, e gostaria também de ser respeitado. Bom, a primeira questão que me traz esse vídeo é a questão da alteração da Lei 9.099, de 26 de novembro de 1995, dispositiva dos juizados especiais e criminais e outras providências de Fernando Henrique Cardoso Nelson Ajubim. Então, o que ocorre? Precisa mudar? Precisa. Urgentemente tem que haver alguma mudança? Não. Várias mudanças em relação a esta lei. É uma lei estadual? É. É uma lei federal? É. Tem as suas atribuições a nível estadual e hoje já tem também as suas atribuições a nível federal. Nali, o seu anteprojeto, as suas opções, os seus pareceres, eles estão dentro da esfera estadual ou federal, dentro da esfera estadual, dentro da esfera federal, certo? Então, eu estou abrangendo tanto a esfera estadual quanto a esfera federal. Bom, o objetivo do meu projeto, eu tenho um envio de 29 de fevereiro de 2012 e outro complementar de 12 de março de 2012, né? Inclusive, o que eu enviei ao Senado Federal, eu enviei também à Assembleia Legislativa no segundo trâmite. Bom, o objetivo desse projeto é questionar e modificar a mensuração valorativa dos classificados crimes de menor potencial ofensivo, considerando que a desconsideração que se segue legislativamente em se referindo viola o princípio fundamental da Constituição em seu artigo 5º, referindo à igualdade perante a lei, artigo 127, pela incumbência da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses indisponíveis. Interesse maior esse que é a nossa vida. O que ocorre? O que ocorre é o seguinte, diante de certos crimes, não tipificados crimes, diante de certos fatos que nos tocam, que nos agravam, de certas violências, não fosse a Lei Maria da Penha que surgiu há pouco tempo, isso seria realmente um fato estranho à ordem natural, juridicamente falando. Porque até pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro, pelas minhas pesquisas,
diante das violências praticadas dentro do matrimônio, quando o marido batia, agredia a esposa, agredia as crianças, não havia nem encaminhamento. E quando chegava à promotoria, isso no estado do Rio de Janeiro, o que ocorria? O marido, o autor do crime, era devolvido ao lar sob a premissa de que a instituição do casamento deveria ser preservada e que briga de casal não se leva adiante. Quer dizer, não fosse a Lei Maria da Penha, as mulheres e as crianças até hoje estariam sendo muito mais vítimas de violência do que o são. Bom, até pouco tempo atrás, era escambo, era de pouca monta, não é? Assim como outros crimes estão sendo desviados da sua ordem jurídica, da sua proposição, ou seja, do direito de agir do cidadão em defesa, não é? Porque existe uma chamada mensuração. O que eu peço atenção às vossas excelências é a questão de mensuração. Mensuração do fórum íntimo, do quanto aquilo lesou, digamos assim, materialmente ou moralmente o cidadão, a gente não mensura com uma régua, com uma trina. Legislar dentro da questão da subjetividade, concordo plenamente, é extremamente difícil, certo? Mas o que está acontecendo atualmente dentro do judiciário não pode ser. Chega na delegacia, olha, a senhora não vai ser ouvida porque não tipifica, não se enquadra nesse artigo. Se não se enquadrar nesse artigo, tem que procurar o que? O juizado especial, se quiser, uma ação de indenização por danos morais e materiais. Polo passivo de tal ação, quem que é? Pessoa jurídica, é questão de legitimidade, certo? O que ocorre? A pessoa física vai ao juizado já sabendo que do outro lado o oponente é mais forte. E o juizado especial, ele é extremamente excludente e preconceituoso. Ele, na verdade, ele tenta resolver e sanar a questão da lacuna constitucional, fazendo com que todos se sintam iguais perante a lei, mas isso, em verdade, não acontece, tá? Ele tenta trazer o direito do exercício da cidadania, mas isso, em verdade, não acontece, porque já existe o pressuposto, certo? Já existe o pressuposto que é feito para o povo. E quando diz o povo, não está envolvendo a classe social, a classe média alta, nem a classe alta. Está envolvendo aqueles de menor condições econômicas, muitas vezes com menos estudo. Chega na audiência, está o conciliador de um lado, a pessoa jurídica acompanhada do advogado do outro, o cidadão comum, a quem é inexcusável a ignorantia legis, mas é portador de tal ignorantia legis do que ocorre com ele. Ele não tem palavra forte, ele não tem respaldo, porque ele não tem como atuar. E eu já assisti a audiências, eu já participei em causa própria de audiências, o conciliador se jogou do lado oponente da pessoa jurídica. E eu chamei a atenção dele, em outro momento, chamei a atenção dele. Não pode atuar dessa forma, ele tem que ser um elemento neutro. E outra coisa, a questão do novo sistema, não é? Esse novo sistema que você não pega um processo em mãos, que você não tem como, é um sistema totalmente provável de que se suceda as chamadas fraudes, os enganos. Certo? Como eu já comprovei isso, já documentei em processos dos quais eu fui parte ativa, fui polo ativa de indenização moral. Bom, mas o quesito mais interessante, mais importante, eu diria, do meu projeto é que eu questiono o espírito criativo do juiz em postulando no juizado especial. Mudar critérios e criar novas orientações de equidade, individualizar a antinomia em análise da norma e realidade em cada caso, estabelecer técnicas para a correta valoração dos fatos, para ajudar o legislador. Porque não tem como você medir com a régua o quanto feriu aquela pessoa. O cidadão comum, ele não tem, assim, vocabulário jurídico, ele não tem, às vezes, o alcance que ele quer dar à causa dele, ao fato que ocorreu com ele, certo? Então, estabelecer técnicas para a valoração dos fatos, como as sugeridas no projeto Bagatela, o anteprojeto que eu enviei para vossas excelências. Todas as questões apresentadas aqui neste documento, que deve ser anexado ao projeto Bagatela em primeira parte, que já foi enviado às vossas excelências, estou fortalecendo meus argumentos para melhor entendimento da minha propositura legislativa.
endosso meus argumentos através do eminente jurista Silvio Rodrigues. O conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico, não há limitação para a aplicação de perícias complexas. Indenizar é impossível em determinados casos, totalmente correto. Certo? Chega o cidadão para se livrar da questão, porque se vê fraco diante do forte, estabelece em tantos salários mínimos. Eu acredito que isso seja, no mínimo, um crime. Eu estou tipificando agora como crime. Existem certas agressões, existem certos fatos, certo? Que indenizar é impossível, seja em questão moral, seja em questão material. Eu estou buscando outros caminhos que têm que ser legislados, porque se não for legislado, não será cumprido, não é? Existe uma Constituição aí, todas essas leis e emendas que estão surgindo, a gente verifica que é para camuflar o desrespeito à Constituição, certo? Então, realmente, é impossível, né, que a gente possa estar cumprindo uma Constituição se existem lacunas para o seu descumprimento. A Lei 9.099/95 mascara através do resguardo constitucional que eu acabei de falar, da celeridade, norteamento das partes causísticas pelo atestado de incompetência da ação, sua realização e resolução em âmbito legal penal. Causas diversas sobre fins maxiológicos são lançados ao âmbito de indenização por danos morais e materiais. O interesse é questionar a valoração para que a citada lei não se torne uma compensação que abuse da ignorantia legis no cidadão comum, que é inexcusável, Marcial. Através deste não conhecimento, a presente lei 9.099/95 oferece uma falsa ideia de poder ao autor da ação em solucionar sua demanda com a dignidade pertinente. A Lei 9.099/95 é uma ironia por invalidar ou menosprezar o fórum íntimo, com a ilusória ideia de desvio jurídico aliada à intenção de culpas e lhe recusa o mérito. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: algum impacto esse meu anteprojeto causou, porque logo depois que eu cometi o envio, eu me surpreendi muitíssimo, porque houve um anteprojeto lançado por parte da AB. Provavelmente Vossas Excelências não atingiram esse âmbito da questão, né? Mas aqui eu tenho o Flávio Bonaduce Borges, autor do projeto, combatido no texto, acima que é o texto que eu publiquei, entrevista de Flávio para o jornal Opção. Então, vejam só. O Flávio, Dr. Flávio Bonaduce, com o objetivo de reduzir o número de recursos encaminhados diariamente ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, os ministros aprovaram no último dia 5 um anteprojeto de lei que visa filtrar esses projetos em uma tentativa de barrar a subida daqueles que apresentam menor relevância à Corte. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem concluiu que esses projetos resultam em menor revelidade, em menor, digamos, relevância às Vossas Excelências? Foi a OAB? Foi o Dr. Flávio Bonaduce Borges? Porque se foi, no mínimo é falta de ética, certo? Eu acho que cada um tem a sua competência, cada um tem seu grau de atuação, e eu fiquei surpreendida que ele ainda colocou assim, a medida semelhante à empregada desde 2007 pelo STF. Precisa ainda ser aprovada pelo Legislativo. Antes, o anteprojeto passará pelo Executivo e sofrerá duas interferências no Congresso Nacional. Uma emenda à Constituição Federal e uma lei que estabeleça os critérios de pré-seleção. Ele disse também, na matéria dele, eu achei interessante, que não faz diferença chegar às mãos de Vossas Excelências os tais recursos. Se não faz diferença, por que o STF tem atuado durante todos esses anos? Ou será que aqui está sendo questionado a competência? Não, a capacidade de Vossas Excelências. Certo? Eu faço uma crítica a essa matéria, porque essa matéria bateu de frente com o meu anteprojeto. Por que bateu de frente, Nali? Simplesmente pelo fato que, à medida que eu quero aproximar o povo, tá, dos graus mais altos de hierarquia, em todos os sentidos, ele resolveu que não, que agora o povo vai passar por uma triagem, desculpe me falar, triagem,
sistema nazista, distribuição de senha, não é? O povo passa pela triagem de acordo com a valoração de instâncias inferiores. A ação continua e chega até as mãos de vossas excelências. Quando é que a realidade do Brasil vai aparecer assim totalmente transparente? Obviamente o pobre não contrata advogado. Eu estive na OAB procurando assistência judiciária gratuita, passei por 8 advogados, tive que entrar em causa própria. Eu não tive assistência gratuita. Teve um que teve a capacidade de falar que só pegaria minha ação se fosse mediante remuneração. E aqui é Ipameri, hein? É um município pequeno. Então, o que eu acho? A OAB está virando um convênio. Eles só prestam assistência judiciária gratuita porque é exigido. Se não fosse isso, eles não prestariam. Daqui a pouco, o povo está só nos escritórios de modelos por fichinha. Aí o estagiário termina estágio, entra outra, vai recomeçar tudo de novo. Entendeu? Eu acredito que isso seja uma afronta ao meu anteprojeto. Porque realmente o juizado especial ele tem muitos aspectos positivos, mas os aspectos que eu apresentei no meu anteprojeto, no meu projeto Bagatela, eles devem ser considerados para mudanças, não são mudanças tão extremas assim. São mudanças totalmente operantes e devido à capacidade de vossas excelências, então muito mais, porque sabedoria e vivência são as que pertencem às vossas excelências. Inclusive eu falei isso aqui no meu texto, ó. Recebi uma notícia pelo boletim da OAB que me entristeceu imensamente em relação a mudanças que aconteceram e entraram em choque de impossibilidades em relação ao projeto Bagatela, que enviei ao Senado Federal, falando da Lei 9.099/95, querem minimizar os trâmites judiciais e contraria a maior atenção me desculpem, a maior atenção que deveria ser dada às vítimas pelos momentos traumáticos vividos nas tentativas ou cometimentos de crimes. A matéria que recebi se intitula "Infelizmente, nem tudo que é legal do ponto de vista jurídico é legal do ponto de vista moral". Essa é uma verdade conveniente no momento lançado pela OAB. Nossas leis, elas resultam historicamente de usos e costumes. O questionamento não deveria ser este, mas sim, em relação ao Código Civil de 1916, legado dos países que nos colonizaram. A questão deveria ser de adequação a bem de todos e não de comodidade e distanciamento do cidadão comum, mesmo através de seu representante legal nas instâncias superiores. Maior celeridade processual, maior número de processos e instâncias superiores. A alegação do Flávio é a questão da celeridade. Toda a camuflagem que eu tenho pesquisado e estudado está em torno da tal da celeridade. Meu senhor, o Superior Tribunal não pegou as incumbências do STF para tratar das questões internacionais? Então, como pode ser, se estava diminuindo as questões de atribuições devido ao excesso de trabalho, ao excesso de decisões de processo, como é que pega uma atribuição dessa monta, que é uma atribuição de muito maior, não é de importância não, de muito mais trabalhosa, muito mais trabalhosa. Então, o que eu quero dizer? O povo precisa do STF, o povo precisa do STJ, viu? A questão de deixar esses processos sendo criados por pessoas que consideram, digamos assim, que o poder de decisão do STJ não é tão importante ou considerável, me amedronta. E outra coisa, eu estou tentando aproximar o povo das instâncias superiores, chamar atenção também para todo o procedimento. Isso vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil até fazer uma denúncia, certo? Que seja da competência, porque eles vão triar através do sistema de senha, vão ouvir, vão resolver. Por exemplo, se chegando à alçada do STJ não é resolúvel, por que de instâncias inferiores será? Bom, continuando, eu ainda aponto nada melhor do que passo a passo para percebermos a jogar em todas as suas nuances de condução do povo ao corredor do extermínio de sua cidadania. E a criação de juizados especiais exclui? Eu mesma respondo sim.
falseia maior liberdade e celeridade, são causas de menor importância pecuniária e geralmente atende o público de classe social menos favorecida. Um conciliador resolve a questão. 2. Criação do juizado arbitral exclui? Sim. Eles ficam com processos e diminui o trabalho dos juízes togados e amplia a possibilidade da contratação advocatícia particular. Qual o público que faria uso, caso tivesse sido liberado o funcionamento de tal juizado? Qual seria o público mais afeto a tal arbitragem? 3. Mensuração das questões. Régua ou trena? Não imagina. A legislação é técnica e específica. Claro, vai atender todos os interesses do novo convênio OAB particular. O cidadão terá que enfrentar triagens e filas nos escritórios modelos das universidades e, se quiser, não haverá causa de mérito suficiente para a decisão do STJ. A desclassificação de crimes, o menoscabo, o princípio da insignificância contra os quais tem lutado, estarão vestindo a armadura reluzente da OAB. Item 4. Temos a amplitude da atuação do juiz, forma criativa para que público? Que causas? Exclusão. Ou de teor fundamentado pela legislação, em seus quesitos definidos pelo projetista, Dr. Flávio, e pela mídia. Para que perder tempo com a bagatela? Não é mesmo? Recursos encaminhados. O entrevistado da matéria, Dr. Flávio, coloca de forma interessante que o STJ, que não é pela revisão do pedido da parte que se chegará a uma decisão processual. Creio que extinguir a Corte Superior seria mais eficaz, é um dispêndio. Será que o povo paga por esse dispêndio? Claro, de duas maneiras. 1. Sendo excluído de mais um recurso processual. 2. Pagando os seus impostos e fazendo de conta que a democracia aproxima. Lembro-me de várias pesquisas que realizei, dentre elas, uma me escandalizou extremamente. Generalizou o comportamento dos promotores públicos do Rio de Janeiro quando chegavam questões de espancamento de mulheres e até violência sexual. Eles extinguiam e engavetavam o processo porque, moralmente, preservar a instituição do casamento era mais eficaz do que mandar o companheiro para a cadeia. O companheiro é o esposo. Liberava a questão com o parecer do promotor após inquérito policial, prova maior que a Lei Maria da Penha. Foi a salvação e a solução para essas mulheres. Então, a moral é legal quando é conveniente. Cômodo. Eu não vejo moralidade nem legalidade na proposta do projeto. Pelo contrário, vislumbra um menoscabo e descaso em relação ao STJ a toda a prova. E não consigo acreditar que senadores e legisladores aprovem tal projeto. Eu estou sendo sincera, não quero agravar e nem quero denegrir o colega Dr. Flávio, acredito na sua capacidade inteiramente, mas nossas lutas se diferem. Eu estou defendendo o meu ponto de vista e ele vai defender o dele. Trouxer a capacidade dos julgadores do STJ à decisão até mesmo do investigador da Polícia Civil, não é? Foram reduzidos a incapazes de optarem de maneira diferente com embasamento técnico-jurídico em relação às causas. Foram incapacitados de estabelecer parâmetros e opinarem com seus sentidos elucidativos com propostas finalistas. Foram reduzidas a copistas de resultados anteriores ou a pessoas que não justificam seus ganhos, pois têm julgado questões muito fáceis e resultados previstos, ganhando tempo para não justificar o salário que recebem. Estão testando a capacidade do STJ com tal limitação e criando causas, limitando possibilidades sob alegações históricas dentro dos nossos tribunais. Lamento reter o entusiasmo do jovem jurista, Dr. Flávio, mas creio que a maturidade seja inegavelmente importante para todas as áreas da vida e exercício jurídico. A vivência, o sentir, aprofundar, não acontece em êxtase de recém-formados com QIs brilhantes. Não é assim que a vida acontece. O nosso judiciário tem uma história, longe de serem esclerosados os togados mais antigos, mais velhos de exercício e de casa. Os que sentem as partes como pessoas me entendem em relação ao cuidado com o ser humano. Sofreu um arranhão, levou mordidas, o ladrão bateu em seu rosto, mas não furtou,
Ah, isso não é nada, é da vida, tem que acostumar, é insignificante, não é não. A vida do ser humano não é uma bagatela. Chama um profissional que tenha alma no direito e na justiça e nosso judiciário para conversar com esta vítima. Ele relutará em aceitar como bagatela. Lei 9.099/95, toda aquela sorte de agressões que são nada, tentativa nem tipifica, não é crime, mas essa série de transformações fará com que seja crime. O que o advogado decoreba definir como tal é a legislação, a subjetividade, o fórum íntimo se separa cada vez mais de instâncias superiores. O agredido, a vítima no desespero de conseguir alguém que sinta e julgue com capacidade de dar forma legal, através do justo puniente, a sua dor e as suas perdas, impedindo outros de igual forma de serem vitimados. Começa do crime legislado como de menor apenação e termina num homicídio. É necessário muitíssimo que os senhores, que vossas excelências tomem conhecimento de todo esse pensar e sentir do povo. Acredito muitíssimo na legislação. Acredito que seja pertinente, mas a Lei 9.099/95, considerada, chamada como lei da bagatela, eu mesma concordo, porque realmente tem diversos focos de entendimento e de compreensão. Eu acredito que eu tenho exposto claramente todas as reformas plausíveis, as mudanças, desde que a pessoa chegue à delegacia de polícia, está entendendo? Desde que a pessoa seja atendida na delegacia, tudo isso tem realmente que mudar. Eu estou falando em causa própria, até de experiência própria, de visão geral. Não pode se situar aí. Outra coisa, o promotor tem que ajudar nas investigações. Eu acredito que o dia que o promotor se levantar daquela cadeira e for a campo, que isso for legislado como atribuição dele, o dia que o juiz usar desse sentido criativo, se isso não for legislado, isso não vai ocorrer, entendeu? Eu acredito que aí sim a realidade vai mudar. A justiça vai ser feita com maior celeridade. Então, o que precisa mudar para a justiça acontecer com maior celeridade não é menosprezar o STJ, entre aspas, de uma forma cômoda. É uma preocupação. Para que ocupar? Não, isso não é uma preocupação nem com o povo e nem com o STJ. Isso é uma preocupação de usar ambos como mais um degrauzinho na escala da OAB e dos advogados que estão iniciando agora. Nem sei se eu não tenho resposta em relação ao doutor Flávio. Peço mais uma vez perdão se eu estou ofendendo. O meu interesse, em primeiro lugar, é o povo e é o povo menos favorecido. Porque o povo mais favorecido, com excelentes advogados, eles chegam ao STJ, eles chegam ao STF, eles chegam até no governador de outros países, governadores nem presidentes dos outros países. Enquanto o povo menos favorecido está realmente prejudicado. Então vamos acabar com essa ilusão de juizado especial ser de acordo totalmente 100% com a Constituição, porque não é. Vamos parar de querer camuflar, porque é camuflagem, certo? Falar que não há exclusão e não há preconceito no Brasil é camuflagem 1. Dizer que isso não é praticado no sistema jurídico é o 2. E dizer que a classe operante em todos esses campos para se livrar do povo, assim, ó, você está entendendo? Que é o povo no polativo, que é o povo no crediário, dentro da loja que é pessoa jurídica. O povo gasta o que tem e o que não tem nos crediários, entendeu? Movimento ICM, o polo passivo da ação, de toda a ação do juizado especial é pessoa jurídica. Quem representa o Estado? Quem representa o Estado é o juiz. Quem alimenta o Estado? É o ICM, são os maiores contribuintes. Contribuintes porque o povo foi e colocou dinheiro suado nas prestações. Então, os maiores contribuintes do Estado é o povo. É o povo que paga o vencimento de todo o judiciário, dos 3 poderes, é o povo que elege. O povo está bem representado pelo STJ? Está. E eu sou testemunha disso. Senão, não teria mandado o meu anteprojeto para pessoas nas quais eu realmente confio. Mesmo que fosse da competência
certo? Quantas vezes eu mando alguma denúncia? Ah, mas não é aqui, minha senhora, nós agradecemos, mas não é dessa competência. Eu acho que está faltando questionar por que tantos envios para o Ministério Público daqui, isso deveria ser lá em Pameri. Então, através do questionamento, sugere uma investigação, uma corregedoria. Vamos ver o que está acontecendo, porque isto promove celeridade processual, né? Todos esses questionamentos, todas essas resoluções, sou a favor da Lei 9.099/95, sim, com as transformações. Sem camuflagem de democracia, sem camuflagem de constitucionalidade, levando realmente a outros critérios legislados de mensuração. Chegou na delegacia, dentro da delegacia a condução leva no IML para fazer corpo de delito. No IML tem que ter uma assistência de um psicólogo, tem que haver um acompanhamento. Não é a criança chegou lá, é ouvida durante meia hora pelo psicólogo para ver se a criança sofreu um abuso sexual, o que a criança está sofrendo. Um exemplo. Às vezes nem isso ocorre, certo? Então está uma coisa assim muito jogada. O povo está muito assim jogado dentro da questão legislativa e jurídica, de todos os três poderes. Se não legislar em consonância com a realidade do povo, vai continuar acontecendo o que está acontecendo nos nossos dias. O meu outro projeto faz referência à mudança no decreto-lei. No decreto-lei, deixa-me ver aqui onde eu coloquei. Essa lei, deixa eu ver. E eu, por favor, eu enviei aos senhores uma denúncia em relação aos livros pedagógicos instituídos no ensino público municipal e ensino público estadual. Pedi também que houvesse alterações de algumas, fui específica até, alterações em relação a algumas matérias, inclusive a nível primário, chamado antigo primário, ensino fundamental, hoje primeira fase, né? Então seria essencial também que eu recebesse algum respaldo em relação a essa lei. E também eu enviei um projeto para alterar um decreto-lei. Como eu falei para os senhores, o cidadão não tem nem conhecimento, digamos assim, das leis no âmbito jurídico penal. Existe algum cidadão que se sente ao pegar um jornal, o melhor jornal que seja, e pare para ler, digamos assim, avisos, licitações, convites e concorrências? Não há. Há pouco tempo atrás, o Jornal Nacional trouxe, assim, vários exemplos de fraudes, né, que foram cometidas. Agora, eu chamei a atenção só para a questão da forma como é publicada. Se não desperta o interesse do leitor, o leitor deixa de exercer o direito à sua cidadania, digamos assim. Então, se não desperta, o leitor não fica sabendo. E quem falou que o leitor tem que ser excluído desse tipo de publicação? Não tem que ser excluído, muito pelo contrário. O leitor ele tem que tomar participação da vida nacional, democraticamente falando. Então, a minha alteração é em relação a legislar, tá? A família das letras usadas, até hoje o jornalismo usa um formato de letra das mais antigas, que é utilizada pelo New York Times também, não é? Inclusive, quando você vai digitar um processo, tem que ser Arial, da família Arial, tamanho 12, não é? Eu falei aqui que é uma forma de comunicação que deveria ser alternada, né, por conta desses anúncios, porque daí ficaria uma chamada à participação democrática e da cidadania. O jornal é um veículo de comunicação, mas através, eles recebem, não é, esses avisos, esses convites e publicam. Então, deveria ter, assim, essa publicação, uma fixação, porque através de uma publicação, de uma escolha, eles podem conveniar uma fraude, não é? Através do formato, da família, quer dizer, isso abre vistas ao que já está acontecendo. Se no trâmite já acontece, imagine só como é que eu vou avisar. Olha, essa licitação é aquela que eu tratei, então você comparece, você não comparece a proposta superior para aquela afindar como vitoriosa, né? Então, foi esse decreto-lei que eu pedi a alteração, inclusive eu enviei no dia 13 de março,
né? Foi a segunda, digamos assim, a segunda parte do projeto de alteração, Decreto-Lei 8.639, de 31 de março de 1993, né? Então, eu falei, inclusive, sobre as famílias e os formatos das letras, né? E também ilustrei, fiz até várias ilustrações interessantes, né? E defendo e reforço a argumentação anterior, primeira parte do projeto de alteração do decreto, né? Fiz também menção como é que processa essas tomadas junto ao jornalismo. Coloquei como lisura ao poder público não é caracterizada pelo desinteresse e atenção às publicidades das modalidades de licitação. Diz que lisura existe realmente, eu fiz a pesquisa, a lisura ao poder público não é caracterizado pelo desinteresse e atenção às publicidades de modalidade de licitação. Então, não adianta legislar de um lado, resolver a questão de outro não. Então, se há desinteresse às publicidades, é porque há permanência no tipo de publicidade veiculada, certo? Se há permanência, vai continuar o desinteresse. Se há o desinteresse, constitui a lisura ao poder público, né? Os tipos de publicações acontecem em publicações pela imprensa oficial e jornal particular. E não há interesse em criar atrativos para que o povo, em geral, tenha acesso a esses tipos de publicação, deixando de ser agente fiscalizador. O povo tem que ser agente fiscalizador, o que constitui analogicamente favorecer a despolitização e contribuir com fatores de alienação em relação à realidade nacional. Defendendo a classificação criteriosa e os designs de tais anúncios, em se estabelecendo famílias tipográficas, estabelecer família tipográfica, isso quer dizer legislar, certo? Sem pedir a criação dentre os moldes atualizados que acompanhem a evolução técnica e atualizações disponíveis. Olha, hoje nós estamos na era da computação, certo? Era utilizado especificamente, até hoje pelo New York Times, existia o tipo de família, né? Eu até mencionei os tipos de família de letra, como foi que ocorreu essa história. Então, é interessante, apesar de que Vossas Excelências têm pessoas que podem verificar, fazer essa verificação, mas é interessante trazer à baila essa possibilidade, que deveria ser legislada. Defendendo tais anúncios não deve ser de composição arcaica e ininteligíveis. As letras em tamanhos e formas devem ser versáteis dentro dos parâmetros a serem legislados, com a supressão do meu pedido da alteração do decreto-lei assinado por Itamar Franco, que não designa famílias tipográficas. Realmente ele assinou, autorizou, liberou. Não existe estipulação de famílias tipográficas, mas designa a permissibilidade de um continuismo equivocado em relação ao interesse e entendimento da matéria pelo público brasileiro. Publicar é tornar público, mas é contraditória tal ação determinada legalmente, quase como uma camuflagem ao fechado e restrito acesso de alguns, o que descaracteriza o processo democrático. Continuo persistentemente questionando se nossa Constituição Federal é um diploma legal com o fim de enfeitar as paredes ou se está realmente sendo cumprido pelo povo e para o povo. E o para o povo se descaracteriza nesses tipos de publicações. O desinteresse é latente pelo subsalário pelo qual se luta, não se tem tempo para ler tal publicação. Primeiro, comprar jornal é difícil. Acessar a internet é caro, né? Porque se paga. Nunca vi uma escola, eu acho que uma vez, quando professora, eu dei um trabalho dessa monta para os alunos meus. Mas eu nunca vi uma professora de língua portuguesa ou literatura ou matérias afins que pedisse para o aluno reportar um tipo de publicação dessa monta e levar para a escola para fazer leitura, para evoluir, ou para o que fosse. Nem dentro do curso de Direito, que eu sou formada em Direito. Nunca vi nenhuma atenção. E eu vou te dizer, a fraude é um fácil cometimento. E o Brasil já tem capacidade para esse tipo de cometimento. O desinteresse é latente, né, pelo subsalário pelo qual se luta. Não se tem tempo para ler publicado, mas tal publicação para muitos inútil e não inteligível. O interesse
tem que ser criado e novas resoluções legisladas em relação aos tipos de famílias tipográficas. Para tal, sugiro que seja licitado uma concorrência através dos concursos promovidos na rede de ensino. É tão simples. Faça um concurso nas escolas, né? Publique, escolha, selecione, estabeleça, legisle, faça de um aluno, de um jovem, de um adolescente, estimule a participação em relação às legislações. Chame o adolescente à participação, estabeleça um concurso em todas as escolas da rede pública, estadual, federal, municipal, particular, democraticamente, né, as sugestões, que vençam as melhores sugestões, depois de vencer, que legisle, estabeleça, certo? Um slogan mais chamativo, uma chamada, olha, vai ser nesses moldes, então tá. Mas dentro da configuração dos termos do convite, da licitação, que aquilo ali seja formalizado em relação à família tipográfica, sim, que o jornal tem condições de estabelecer, e melhor ainda para o jornal, certo? Eu mandei um e-mail para a promotoria, para a ouvidoria Ministério Público em Goiânia. Eles me mandaram dizendo que não era da alçada deles. Tinha aspas, assim, no campo. Eu voltei o e-mail para ele, pedi desculpa pelo incômodo e pedi que ele, por favor, me retornasse se era o envio deles realmente, porque no meu consenso era da alçada deles. Eles retornaram para mim e outra. Eu tentei imprimir e não consegui. Apareceu o formulário da ouvidoria do Ministério Público de Goiânia, mas não apareceram as letras. Tornei enviar para eles. Eles me retornaram. Depois que eles retornaram e que eu, desculpa a expressão, fucei bastante, eu consegui ver através de uma outra forma o que estava escrito ali, como se tivesse sido liberado naquele momento para mim. E aí eu consegui que toda a documentação eu imprimo e guardo na minha pasta de documentos, né? Então eu consegui. Eu quero só colocar que a informática tem seus pontos positivos. E para os negativos, eles têm que ser legislados. Porque realmente existem fraudes de todas as montas, em todos esses percursos, em todos os estudos que eu tenho feito, que eu tenho analisado e tenho denunciado. Agora, o que eu acho que precisa de uma tomada urgente em relação a esse decreto-lei, pelos problemas que já se apresentaram em reportagens, a questão da educação continuo a alegar. Já fiz a denúncia, vou alegar. Os conteúdos, os livros didáticos, os exercícios das crianças de 2º e 3º ano, eles viciam ao raciocínio falso. A criança se torna jovem adulto com incapacidade de abstrair os dados dos problemas e solucionar a questão, o que resulta depois também na incapacidade de interpretação de texto. E quem já tem capacidade de interpretar as leis, mais ainda vai falar na interpretação dos textos. Interpretação dos textos é vital para quem legisla, o entendimento é vital. Então eu peço aos senhores, eu tenho inclusive publicado no blog, tá? O exercício da minha menina. Minha menina, ela não enumera 1, 2, 3, 4. Ela enumerava assim, nas extremidades, como se estivesse resolvendo um problema de matriz em matemática. As extremidades, ela coloca os números menores, os maiores, e no meio ela cruza de uma forma interessantíssima. É uma linguagem que ela tem em matemática. E também a forma como apresenta os exercícios faz com que as crianças concluam erradamente. Isso é um crime contra o futuro do Brasil. Peço aos senhores que prestem um pouquinho de atenção, vossas excelências, por favor, me perdoem, mas que prestem atenção às minhas denúncias e tornem com rigor essa denúncia que eu estou fazendo em relação aos livros didáticos. Essas crianças são o futuro do país. E outra, estou falando dos livros das escolas públicas, se não é excluído. Agora, Enem, vestibular, que eu acho que o Enem já é por saber desse problema, dessa questão, e não dá tempo mais de fazer nada, né, entre aspas. Então, vejam só, se esses livros não forem observados, se a editora não for proibida, porque fizeram uma pesquisa nos livros das escolas públicas e não recrearam a editora na distribuição e venda daqueles livros nas escolas particulares. Então, essa equipe
tem que ter uma visão técnica. Não adianta só ser formada em português, ser formada, ter licenciatura em inglês. Ela tem que ter uma visão técnica, gente. Porque tem que ser analisado esses conteúdos. Não adianta, por exemplo, a minha filha eu preservo. Mas eu fico assim, com a cabeça quente, e as outras crianças? Porque são de escola pública, elas estão sofrendo exclusão, sim. Inclusive do campo empregatício no futuro. E é o mal profissional que todo mundo amanhã ou depois critica injustamente. Onde está a causa? Vai lá na base. Vai lá nos livros distribuídos. Distribuir livros assim também não resolve. Tem que ser distribuído. Eu acredito que livro, uniforme, material escolar, tem uma cidade desse tamanhozinho aqui, ó, chamada Iguape, no Vale da Ribeira Paulista. Eu morei lá há 2 anos. A prefeitura, eu não sei qual é a carga tributária deles, mas a prefeitura dá o tênis, a mochila, 2 camisetas de manga curta, 2 camisetas de manga comprida, e quando eu sair de lá, no ano seguinte, eles ainda oferecer mais para o aluno. Olha, um município desse tamanho, que é igual, no Vale da Ribeira Paulista. Não é Goiás, mas o que acontece lá? Vamos ter interesse para saber se a gente pode fazer aqui. Mas a única coisa que a gente depara é com o quê? Barra. As pessoas barram. Ninguém está nem aí para o povo, mas eu estou. E no que me concerne, dentro dos meus direitos, eu vou lutar para que hajam essas mudanças. E eu quero, sempre que eu queira falar, que eu queira chegar numa autoridade superior, já que é o sistema democrático, eu vou querer chegar. Eu peço desculpas às vossas excelências pelos erros. Eu estou fazendo aqui no ambiente do meu trabalho, estou com medo até de chegar num cliente, uma pessoa, graças a Deus isso não aconteceu. Peço aos senhores, às vossas excelências, que por favor, que leiam esses projetos com carinho, com atenção, para conscientizar sobre o que está acontecendo, que às vezes nem tudo chega ao alcance, né? As atribuições são muitas, imagina. Mas eu acredito que o povo seja a questão mais importante atualmente. Muito obrigada, sou grata. Meu nome é Nalide Araújo Leite, eu moro em Pameri. Sou autodidata, sou Relações Públicas da Status Videolocadora e tenho 2 filhos maravilhosos, são produções independentes, graças a Deus a gente vive em família, em harmonia. Tenho vários blogs, né? Tem várias publicações e vou continuar lutando. Cada um luta como se alcança. Sou pré-candidata este ano a vereadora em Pameri. Não estou fazendo isso por questão política, minha luta é de longos anos atrás, em todos os sentidos, tá? Então, eu falei assim, gente, eu luto, dessa forma não está sendo suficiente, eu quero lutar um pouco mais. Então, acredito que seja o início desse um pouco mais. Não sei se serei suficientemente votada para me sentar na Câmara Municipal deste município, mas eu vou lutar, né? E vamos ver o que nos espera aí pela frente. Peço o apoio de vossas excelências nos projetos, no que envolve o nosso povo que é o povo brasileiro. Muito obrigada, um bom dia, uma boa tarde para todos. Nalide Araújo Leite, para Ipameri, Goiás, o Brasil e todo o planeta Terra. Muito obrigada.